Ora, muito bem, aqui vamos nós falar de finanças, porque neste tempo de crise mundial precisamos de ter fé para vencer na área financeira. Um dos segredos que eu quero compartilhar consigo hoje é o seguinte: não viva de orações, viva de sementes. Viva de sementes. Porquê? Porque tudo no reino de Deus, à semelhança do agricultor, pega a sua semente, lança ao solo. E ele não sabe como, a semente cresce dia e noite e produz segundo a sua espécie. E tudo funciona assim, disse Jesus. Ou seja, o seu dinheiro são sementes. E aquilo que você quer colher, tem que semear primeiro. Quando muita gente não sabe esse segredo, põe-se a pedir a Deus um emprego, põe-se a pedir a Deus oração, ou por mim, porque eu preciso de um emprego, ou por mim, porque o meu negócio não vai bem. Bem, tudo isso parece bonito, não é? Mas não vai dar resultados. Porquê? Porque o sistema de Deus não é assim. Dinheiro não vem por orar, vem por semear sementes, sementes de fé. Portanto, é muito importante isto, está a ver? Mesmo quando uma pessoa está em aflição, ela deve semear, porque não adianta orar quando se trata de finanças, só semeando, mesmo quando está em crise financeira. E chama-se isso semear em tempo de fome. Eu hoje quero compartilhar consigo uma história que é do Eliseu e uma viúva. Havia uma mulher, podem sentar, que era uma mulher dos filhos dos profetas. Ou seja, havia pregadores, profetas, e ela era casada com um desses profetas. E então ela clamou a Eliseu, que era o líder desses profetas, o líder desses homens de Deus. Foi falar com ele, aflita, e disse assim: o meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, mas veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Porquê? Porque o marido contraiu dívidas, tinha compromissos financeiros, como morreu. Naquela altura as mulheres não trabalhavam. O credor foi lá à casa e disse: eu vou buscar os teus filhos para os vender como escravos. Uau! Já pensou bem? É uma situação ultra terrível. A mulher devia estar totalmente desesperada, sem dinheiro para pagar as contas que o marido deixou e com os credores atrás para ir buscar os filhos. Agora, hoje, há outro tipo de situações. Você fez um empréstimo bancário quando tinha um emprego, tudo estava a andar razoavelmente bem, mas com a pandemia o negócio fechou, o seu emprego acabou, você está desempregado, ou os 2 ou apenas um, e não está a conseguir cumprir com os seus pagamentos ao banco. Só dá um exemplo. E agora? Está a ver? E agora? Agora, o banco já disse, se calhar, que vai ter que ficar com a sua casa. Ou então, como uma das testemunhas que eu vi, o banco foi vendido a outro banco e, inexplicavelmente, diz que não aceita o crédito que você tem e você tem que pagar a casa cash. Está a ver isso? E se calhar nessa casa mora não só você, o seu marido, a sua mulher, os seus filhos e um bebê. E agora? Está a ver? São situações verdadeiras, desesperantes. E a pergunta é esta: será que Deus existe? Existe. Será que Deus sabe? Sabe tudo. Será que Deus tem uma solução? Sempre. Será que Deus é capaz de me ajudar? É capaz, quer
e vai ajudar. Então esta senhora, mesmo sendo crente, também ficou numa situação desesperada. O que é que ela fez? Foi ao homem de Deus. E por isso você tem aí em rodapé o WhatsApp, onde você pode escrever ou ligar, a pedir também ajuda, a pedir socorro. E então os nossos pastores e missionários de serviço vão ou dar já a palavra de Deus ou combinar consigo, você ser ajudada de forma regular, contínua, através do aconselhamento pastoral, até você vencer. Mas quero já adiantar o seguinte: como é que você vai vencer? Como é que esta pessoa venceu? Adiante já que ela venceu semeando em tempo de fome. Há vários tipos de sementes e esta é uma semente em tempo de crise, de aflição. Bem, ela não sabia nada disto, foi aflita a falar com o homem de Deus e então Eliseu lhe disse: o que é que eu tenho de fazer? Declara lá, o que é que tu tens lá em casa? E ela disse: não tenho nada. Não tens nada? Não. Só tenho uma botija de azeite. Antigamente o azeite não é como hoje. Hoje é tão barato. Mas antigamente o azeite tinha um certo valor. Por isso é que ela disse: eu tenho uma botija de azeite. Um vaso pequenino, uma botija de azeite. Então, o Eliseu, que também ao ouvir esta história ficou aflito, pensando: o que é que eu vou fazer? Mas como ele é um homem de Deus, o Espírito de Deus veio a ele e lhe disse: a solução é esta, diz à mulher para fazer isto. Como é que eu sei que foi assim que aconteceu? Porque Deus faz o mesmo comigo. Muitas vezes. Então, o que é que o homem de Deus disse? Ok, é só isso que tens? Então vai, pede para ti vasos emprestados. Vasos, não é botijas, vasos. Vaso pode ser uma coisa, abre aí o ecrã. Vaso pode ser uma coisa assim deste tamanho, deste, é um vaso. Pede para ti vasos emprestados aos teus vizinhos. Vasos vazios e não poucos, ou seja, muitos vasos. Então depois entra em tua casa, fecha a porta, tu e os teus filhos lá dentro de casa, pega nessa botija de azeite, vamos supor que era deste tamanho, este copo, pega nesta botija e derrama sobre todos os vasos. Já pensou bem? Primeiro, como é que este copinho ou este vaso, com tão pouco azeite, vai encher um vaso grande? Alarga. Acorda o Ambrósio. Isso. Um vaso grande. Como é que eu com isto vou encher um vaso grande? Deste tamanho. É porque é um milagre que Deus quer fazer na tua vida. E o profeta diz: não é para encher um vaso, é para encher todos. Com este pequenino, vais encher todos os vasos grandes. Que instrução mais parva, mais tapafúrdia, absurda, sem lógica nenhuma. É isso que você está a pensar, não é? Concordo consigo. Só que fé não é lógica. Não tem nada a ver com o que você pensa, sabe, faz ou não faz lógica nenhuma. Nada a ver. Tem a ver com o poder sobrenatural de Deus. E não é que ela acreditou? Ela acreditou. E fé é acreditar. Não é que Deus existe. Isso não põe comida no prato, não paga a renda de casa, não faz absolutamente nada, nem salva. Você sabia que acreditar que Deus existe não salva ninguém? Veja o caso do diabo. O diabo sabe muito bem, não é que só acredita, ele conhece Deus e ele tem que prestar contas diariamente a Deus e não está salvo.
Então não adianta nada acreditar que Deus existe. Fé é outra coisa. É acreditar naquilo que Deus diz. Acreditar que aquilo que Deus diz é verdade. Se eu acredito que aquilo que Deus diz é verdade, eu vou fazer o que Deus diz. A mulher acreditou no profeta. Por isso ela fez. Fez o quê? Fez o que o profeta disse. Foi, pediu vasos a todos os vizinhos, encheu a casa de vasos vazios, grandes, e pegou nesta botija pequenina e enche o primeiro vaso. Vaso assim. E ela derramou. E este azeite aqui não acabava. E este vaso ficou cheio. Ela foi para o vaso número 2. Entornou e encheu o vaso número 2. E este não acabava. Vaso número 3, número 4, todos os vasos. Ela encheu todos os vasos grandes a partir de uma coisa pequenina. Por quê? Porque Deus multiplica o azeite. A ver? Deus multiplica. Deus multiplica. Deus é um Deus de milagres. Quando ela acabou de encher o último vaso grande, este então acabou. Já não tinha mais. Veja lá se Deus não está no controle. Nada é por acaso. Já não era preciso mais azeite aqui, então, quando acabou o último vaso grande de ser cheio, este também ficou vazio. Uau! Então ela fez, o profeta disse. O que é que o profeta depois disse para fazer? Bem, depois de fazer isso, vai, vende o azeite, paga as contas e vive do resto. Vive do resto. Vive do resto. E foi o que ela fez, foi o que ela acreditou e por isso aconteceu o milagre e ela safou-se. Deus multiplicou o azeite. E Deus quer multiplicar as tuas finanças. A ver? Tu tens que dar vasos vazios para Deus. O que é que tu tens que tu podes dar? E não é esmola. O que é o melhor para ti no meio da tua desgraça? É isso que tu tens de semear. Semear hoje. Semear agora. Porque é hoje e agora que Deus está aí a falar contigo. A dizer-te que também Ele, Senhor Deus, vai fazer um milagre na tua vida. Vou chamar aqui o time. Veja, uma vez, Jesus estava com a sua mãe, Maria, e então havia um casamento, e a Maria disse, olha, Jesus, acabou o vinho. Ela estava a insinuar, Jesus, fará um milagre. Mas ele disse, ainda não é o meu tempo de fazer milagres. Mas depois ele teve compaixão e foi lá e disse assim aos empregados, olha, está aqui estes vasos, encham com água. Eles perguntaram, com água? Sim, com água. Então os empregados, lá daquela festa de casamento, encheram os vasos com água. Água. E depois, Jesus disse agora, vai dizer ao mestre de sala para provar o vinho. O vinho. O homem está maluco, ok. Eu sei o que é que por lá dentro é água, não é vinho. Mas não é que os homens não questionaram? Não questionaram. Eles acreditaram. Acreditaram em quê? Naquilo que Jesus disse. Este é o segredo que eu estou aqui a ensinar. É acreditar no que Jesus diz. Então veio o mestre e foi provar. E sabe o que ele disse? Ele não disse, então venho provar água, estão a brincar comigo e ainda vos vou despedir. Não. Disse, olha,
Nunca vi tal coisa. Num casamento, põe-se o melhor vinho no início. E depois, quando a pessoa já está meio embriagada, põe-se aquele que é mais barato. Mas vocês guardaram o melhor vinho para o fim. O melhor vinho. Jesus transformou água em vinho. Por que será? É uma pergunta que eu pus a Deus. Até que um dia Deus me disse assim: ninguém morre por falta de vinho. Muita gente até vive mais tempo. Portanto, não era nada necessário que naquele casamento houvesse mais vinho. Mas Jesus sabia que os noivos iam ficar tristes. Ia ser falatório. Então, uma festa tão bonita e acabou-se o vinho. Que vergonha. Jesus sabe disso. Jesus sabe o que é que se passa na sua vida. Jesus sabe que é uma vergonha você ter que ir pedir ajuda ao banco alimentar. Ele sabe. Ele vê. Então, Deus, que sabe, tem o poder para transformar e quer transformar, está aqui, através de mim, a explicar-te o que é que tu podes e tens que fazer para sair dessa situação. Tens de fazer, vais fazer hoje. Vais fazer o quê? Vais acreditar no Jesus que diz, em Lucas 6,38, dai, se-vos há dado. Dai primeiro, semeia primeiro, colherás depois. Como? Eu não peço muito, só peço o indispensável. Não. Jesus nunca dá o indispensável. Nunca dá o mínimo. Dá sempre boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Vos deitarão no vosso regaço. Com a medida com que tu medires, é com essa que te vão medir a ti. Então, qual vai ser a tua ação hoje? É uma ação de fé. Tu vais pegar em dinheiro e pôr no envelope. Não tem aqui no envelope. Ou vais escrever hoje mesmo para aquela morada, que é um banco, a dar a tua melhor oferta. Oferta em tempo de fome. Pode até ser que tu sejas o empresário que bem precisas. Estás em tempo de fome. Crise. Falta de negócios. Ou devem dinheiro. Ou tu deves dinheiro. Então, Deus está-te a falar através de mim. A dizer-te qual é a solução. Hoje mesmo tu vais fazer isso. Se és uma pessoa que costumas ir a uma das nossas igrejas, então, e não sabes trabalhar com coisas digitais, guarda o dinheiro no envelope, o teu melhor, e é dinheiro que já não é teu, consagrado para o Senhor, e amanhã, sexta-feira, quando fores à igreja, pões lá isso. E vais ver que Deus não mente. Ele é o mesmo hoje, como era ontem, como é na tua casa, como é amanhã, e Deus vai abrir um caminho só para ti. Aleluia! Prepara a tua semente em tempo de fome, agora mesmo. Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus, em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória. Eu vou ler o testemunho outra vez, não é? Da Elsa Glória de Londres.
Diz assim: gostava de dar o meu testemunho porque passei por uma fase muito difícil, onde cheguei a morar num sótão. Desesperada, sem saber o que fazer, pedi ajuda à minha pastora, lá em Inglaterra. Nós da Igreja Maná, só para dizer, nós não temos só homens como pastores, também temos senhoras, que são uma bênção. Então pedi ajuda e pedi-lhe aconselhamento pastoral. É aquilo que eu também disse que você podia fazer, né? Telefonar para o SOS ou para o... como chama isto? O call center no WhatsApp, e eles vão marcar o aconselhamento pastoral e eles já vão falar consigo a palavra de Deus. E durante o aconselhamento pastoral, a pastora perguntou-me se eu honrava a Deus com os dízimos. E eu disse-lhe que não, que dava apenas ofertas a Deus. Então ela explicou-me, aconselhou-me a honrar a Deus com dízimos. Isto é muito importante dizer, sabe? Uma pessoa, se não honra a Deus com os dízimos, pode perfeitamente ter portas abertas para o diabo. Mas quando honramos a Deus com dízimos, o diabo fica com as mãos atadas, não pode mexer no nosso dinheiro. Então, ela começou a dar os dízimos. E, claro, e as ofertas. Passado 3 meses, recebeu uma ligação para ir buscar as chaves da minha casa nova. Uma casa numa área de pessoas de classe alta. Deus abençoou muitíssimo, com uma família, uma casa nova, etc. E assim eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida e agradeço à pastora que me deu a palavra de Deus. Aleluia! É isso que você também está a fazer, e se não faz, começa hoje a fazer. Deus é a minha fonte. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus.